Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, amados. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Você está feliz? Muito feliz com Jesus? Glória a Deus por isso. Diante do Senhor dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Amém? Dá vontade de correr. Sim ou não? Glória a Deus. Diante do Senhor a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria. Diante dele é impossível de permanecer parado. Amém? 1 Reis 17, a partir do versículo de número 9. E a palavra do Senhor nos ensina nessa noite de uma maneira maravilhosa como Deus cuida de mim, como Deus cuida de você. Versículo de número 8. Está escrito assim: então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: dispõe-te e vai para Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, aleluia, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traz-me, peço, uma vasilha de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um bocado de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-mo aqui fora. Depois farás para si mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija nunca faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois desse daqui, vamos para o versículo de número 24. Diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui uma situação, meus irmãos, que é necessário que nós prestemos bastante atenção, porque há duas situações aqui. A primeira situação é o profeta, que é guiado pelo Espírito de Deus, que é dirigido pelo Espírito de Deus, que está na dependência de Deus, que confia em Deus, que acima de tudo, ele coloca Deus em primeiro lugar. A segunda situação é uma pessoa que nem era da tribo de Israel. Essa mulher nem era israelita, ela era considerada pagã, ela nem tinha nada a ver com o povo de Deus, era uma mulher de outra cidade, de outro lugar. Então ela, até no versículo de número 12, quando ela fala: tão certo como vive o Senhor teu Deus, ou seja, não é meu Deus, é teu Deus, ela falando com Elias. Ela não cria em Deus até aquele momento, mas a Bíblia diz nos versículos anteriores que Deus, ele supriu a vida de Elias, alimentando ele com água e carne durante dia e noite, que os corvos o traziam. Ele ficou um tempo separado em algum lugar, e Deus mandava os corvos levar para ele carne de dia
e carne de noite. E ele bebia da água que passava daquele ribeiro, ou das torrentes de água que tinha naquele local. Então o homem que já sabia depender de Deus, ele poderia falar, eu estou passando um momento difícil, mas não, ele dependia e confiava em Deus. Agora Deus fala para ele, vai até Sarepta, que ali tem uma mulher que eu ordenei a ela que te dê pão e água. Porém, encontrando essa mulher, ele vê a situação dela muito difícil, irmãos. É o que passamos muitos de nós às vezes. Mas a primeira lição é, como Elias, ser guiado pelo Espírito de Deus, confiar no Espírito de Deus, confiar em Deus, confiar no Deus que você serve, que Ele nunca vai te deixar só, aleluia. Eu também dou glória a Deus por isso. Vou dizer novamente, talvez você não ouviu ainda, um Deus que nunca te deixa só, aleluia. Não te deixa só, ainda que pareça, meu irmão, naquele momento difícil, parece que estamos sozinhos, mas não, Deus está nos observando, Deus está conosco em todos os momentos. Ele quer ver simplesmente se nós confiamos na sua palavra, na tua presença, no teu Espírito, ou se nós confiamos em nós mesmos. Então Ele deixa algumas vezes certos momentos para ver a nossa dependência dEle. Elias ficou na dependência dEle. E ele agora, dirigido por Deus, pela palavra de Deus, vai até Sarepta e encontra essa mulher com uma situação muito difícil. Como já falei, muitos de nós passamos às vezes um momento difícil. Ela tinha só um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Ela disse, olha, vou catar aqui 2 cavacos, 2 gravetos, vou cozinhar para mim e para o meu filho, vamos comer. Ela disse isso, comeremos e depois, está lá no versículo de número 12 ainda, lá no finalzinho, comeremos e morreremos. Agora vem um profeta, homem de Deus, e fala para ela o seguinte, o Senhor manda eu vir até você e dar uma palavra. O que você tem em casa, não faz primeiro para você, faça primeiro para mim um bolo pequeno, traga esse bolo para mim comer, e depois faz um para você e seu filho. E Deus está falando que nunca vai faltar a farinha na sua panela e nem um azeite na botija. Ela poderia falar, mas esse profeta é folgado demais, né? Camarada folgado, veio de longe andando, chega aqui, além de pedir pão, pedir bolo, fazer primeiro para ele. A Bíblia está mostrando aqui, amados, que Elias é o representante de Deus. Quando a Bíblia fala, dê primeiro e depois Deus te abençoará. Mateus capítulo 6, versículo 33 fala, busca primeiramente e toda a sua justiça e as demais coisas. Lucas capítulo 6, versículo 38 diz assim, dai e ser-vos-á dado. Ou seja, primeiro eu dou, aí depois Ele vai me dar. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão a vós. Então Elias está sendo representado por Deus, é um homem de Deus. Ou melhor, ele está representando Deus. Ele fala, traz primeiro para mim. Porque com a lei de Deus é assim, primeiro você dá, para depois você receber. Elias falou, você traz primeiro para mim e depois para você. Na ótica humana ela falaria, esse cara é doido. Já estou falando que a panela está vazia, a botija está seca e o cara ainda quer que eu faça primeiro para ele. Não, meu irmão. Até então, na ótica humana seria dessa forma, mas na ótica de Deus é diferente. Segunda lição que eu tiro aqui, ela acreditou na palavra de um profeta, de um homem de Deus. Traga primeiro para mim, faz um bolo pequeno, eu vou comer, aí depois você faz um para você. E assim a Bíblia diz que ela fez. Ela obedeceu. Eu sempre falo isso. Na escola nós aprendemos o ABC, não é isso? Não é isso que aprende na escola? O ABC. E com Deus é obedecer. Aleluia. Quando obedecemos, meu irmão, é fato que vai acontecer a bênção. Ela obedeceu, ela não questionou primeiro para ele, depois para mim, não. Ela só obedeceu. Ela fez primeiro um bolo pequeno e trouxe para ele, e depois ela fez para ela e a sua família. E o que aconteceu? A Bíblia diz que, versículo de número 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram, olha quem comeu primeiro. Assim comeram ele
Primeiro Ele. Primeiro Deus, amém, queridos? Primeiro Deus. Quando eu e você pensamos primeiramente no reino de Deus, Deus, as outras coisas Ele vai acrescentar na minha e na sua vida. Primeiro Ele comeu, versículo 15, depois ela e sua casa. Primeiro Deus, amados. Não importa a situação, está faltando, mas eu só tenho o dinheiro do aluguel, e se eu pagar o aluguel, eu não vou ofertar, mas se eu ofertar, também não pago o aluguel, ou a conta, ou a prestação. Mas, se eu obedeço a voz do comando do Espírito, que a Bíblia diz, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Então, o que está em mim é mais forte. O Espírito Santo vai ser mais forte, vai falar mais forte no meu coração. Eu vou semear, vou pegar aquela quantia e vou depositar no altar de Deus. E é certeza que Deus vai prover na minha e na sua vida. Amém? Então ela fez o que ele disse. E no versículo 16 fala, da panela a farinha. Amém? Estamos aqui? Estamos ouvindo a palavra? Então vai lá no versículo 16. A Bíblia diz que da panela a farinha. Da panela a farinha. Poxa vida, agora sim chegou alguns irmãos para acompanhar a leitura. Da panela a farinha não faltou, não acabou. E da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Aleluia. Acredita, meu irmão, na palavra de Deus. Versículo de número 24. Então a mulher disse a Elias, nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Agora ela já entende que não é o seu Deus, agora é o nosso Deus, aleluia. Diante desse primeiro fato e depois do fato do filho dela ter passado aquele momento difícil, que Elias o ressuscitou, depois de passar aquele processo, mas agora ela já fala, o nosso Deus. Era uma mulher que não era cristã, era uma mulher que não tinha Deus, mas que através dela confiar na palavra de Deus, agora ela viu a provisão de Deus na vida dela. Irmãos, no momento mais difícil, no momento que você achar que não dá, é esse momento que Deus quer provar eu e você. Quando você pegar na mão e falar, e agora? Só é a prestação ou eu faço isso ou aquilo? Se você priorizar a casa de Deus, a obra de Deus primeiramente, é certeza que Ele não vai te desamparar, amém? Porque nessa palavra aqui, tem uma coisa que é impossível para Deus. Há alguma coisa impossível para Deus? Sim, há sim. E agora? E agora, pastor? É impossível que Ele minta. É impossível que Ele minta. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir. É impossível, meu irmão, de não acontecer o que está escrito aqui. É impossível. E Deus vela para que se cumpra o que está escrito nessa palavra. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus.